E naquele momento, acabou, tudo acabou. Porque assim, eu estava fazendo o que era impossível para mim. Desde os 6 anos. É uma vida inteira sendo criada para ter um casamento, para ter filhos, para ter uma família funcional. E Deus está me mandando enterrar minha aliança. E eu fiz isso. E voltei para casa sem chão, sem entender o que eu faria dali para frente. Na verdade, não foi a resposta que você queria. Não era a que eu queria, mas era a resposta dele. Né? Então eu volto para casa e Deus... E agora? O que vai acontecer daqui pra frente? Tinha sentimento ainda? Sim. Muito. Porque eu costumo dizer o seguinte, que a mulher, por ter inteligência emocional, ela tem a habilidade de amar e deixar de amar, apaixonar e deixar de apaixonar. Eu amava ele, não porque eu era apaixonada por ele, porque ele é... e sempre vai ser o pai dos nossos filhos. Então eu sabia que para os meus filhos, ter um pai dentro de casa era a melhor opção. Só que com o tempo Deus foi me mostrando que se na situação que a gente vivia, eles crescessem com esse pai dentro de casa, não seria a melhor opção. Eu cheguei a ter um sonho de um calabouço. Porque na época que aconteceu a separação em si, a pessoa que me acompanhava, que era líder de igreja, minha líder de célula, ela disse, Rafaela, é melhor você sair de casa. Depois de muito tempo, eu culpava ela. Porque eu saí porque ele me expulsou, eu saí porque ela disse que era para eu sair. A gente sempre busca culpados para se justificar e tirar o peso. E aí ela disse para mim assim, Rafa, eu tenho certeza que a sua saída de casa foi plano de Deus. Mas como você não tem, eu vou orar e Deus vai te mostrar. A gente chegou a brigar no telefone aquele dia. E naquela noite eu tive esse sonho. Que eu estava morando dentro de um calabouço, como se fosse aqueles castelos medievais com pedras grandes assim, tudo escuro, cheio de musgo, suja. E eu e as 2 crianças, eu pegava elas pela mão para sair de lá. E dali eu entendi que a gente realmente vivia numa prisão. E que o plano de Deus para a gente não era passar a vida inteira ali. A gente ia morrer. Então, se Deus não planejou que a gente tivesse, vamos dizer, não foi plano de Deus desde o começo ter uma separação, ok, mas se a bomba estourou, Deus vai resgatar a família, mesmo que seja sem um pai dentro de casa. E aí quando eu voltei para minha cidade, eu fui justamente conversar com a minha pastora, e ela disse para mim assim, olha, você foi buscar direção em outro ministério. Então essa não foi a palavra de Deus para você. Pode ter sido um engano. E eu dentro de mim, assim, tinha borboletas no estômago, né? Digo, ok, Deus, o negócio é o seguinte, agora eu e você. Porque ela é a autoridade sobre a minha vida. Eu entendo a Bíblia e a questão de autoridade. E eu sei que o que eu vivi lá não foi uma farsa. Então você vai ter que falar com ela agora. É o que a gente faz dentro de casa com o marido, né? Recorre para o Supremo Tribunal Celestial. Deus, eu tô sabendo. Isso é verdade. Vai lá e fala para ele. E ela disse para mim assim, olha, se for realmente de Deus, esse divórcio, você não vai precisar sujar suas mãos. Ele vai entrar com a papelada, porque Deus vai cobrar isso dele e não de você. E eu falei, tá bom. Saí, né, com aquela rebeliãozinha dentro de mim, mas obediente, né? Tudo bem. A minha pastora, ela sabe o que está fazendo. 15 dias depois, eu recebi um comunicado de que eu estava sendo acionada para um processo, entrei olhar, o divórcio já estava protocolado há meses. Eu é que não sabia.
Eles não tinham conseguido me citar, porque eu tinha mudado de endereço. E aí, quando eu entrei olhar, 2 semanas depois do retiro, da conversa, já estava tudo feito. Eu não precisei mexer uma palha. Então, eu tenho certeza de que o meu divórcio foi plano de Deus. E aí eu levei algum tempo para conseguir desconstruir isso tudo, né? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou explicar isso para as mulheres? Porque no Evangelho não diz isso, não desse jeito, né? Deus pediu o divórcio. Não, o divórcio existe porque Moisés foi durão e deu a carta. Ok, mas será que Moisés não ouvia Deus? Como é que você faz isso sem ferir a imagem do outro, né? E aí Deus foi me mostrando com o tempo que quando Ele fala, Deus abomina o divórcio, que é o que diz na palavra, Deus abomina o repúdio, que foi realmente a separação que já tinha acontecido comigo. Eu morava dentro de casa sem ter um marido. E o que é a situação do repúdio que acontecia lá na época de Moisés? Por que essa carta de divórcio apareceu? Porque o homem, ele tinha o direito de se casar várias vezes. Então ele casava com essa esposa e de repente enjoava dela e casava com outra. Ou ela não dava filhos, ou ele enjoou dela, não vai mais com a cara dela, aprontou alguma que ele não estava afim, ele casa com outra. E essa mulher, ela começa a ser rejeitada. Só que ela não tem lugar na sociedade. Ela não tem voz, ela não tem voto, ela não tem trabalho. Ela é sustentada por esse marido. E se ela não tem filhos, a sociedade acha que ela é amaldiçoada. Então ela começa a viver em situações de escravidão, situações subhumanas, sem cuidado. E esquecida, literalmente. Porque ninguém vai aceitar ela, nem de volta na casa dos pais, nem em outra família, porque ela não pode casar de novo, ela já é casada. Então, para essas situações em que a mulher vivia situações de humilhação e subhumanas, Deus permite o divórcio. Por quê? Porque ela já tinha sido repudiada. Ela já estava vivendo uma separação sem um marido, sem direitos legais na sociedade, sendo maltratada e muitas vezes até passando fome, porque ela não podia trabalhar. Ela era mulher, mulher não tem direito de nada. Então Deus me mostrou que a carta de divórcio foi uma carta de libertação para esta mulher. Por isso existe a exceção que Jesus fala, né? Que em caso de adultério pode ser É a 1 Coríntios capítulo 7. dada a carta de divórcio. Então, mas o que eu pensava? Eu pensava assim antes, assim, eu vou me divorciar um dia, mas ele vai ter que pedir divórcio, ele vai ter que se separar de mim, eu não vou mover uma pena, porque esse pecado eu não vou cometer. E eu ficava. Isso porque acho que é pecado. Né? Esse pecado eu não vou fazer, eu vou ficar quietinha, deixa ele fazer tal. E eu fui vendo que ele, na verdade, ele nunca ia se divorciar de mim, ele ia só... Porque é só conveniente para ele continuar Então, casado. eu tive que me revestir de força, assim, pra me divorciar. Não, e aí, enquanto ele está casado, É isso, não um custa. relacionamento abusivo, Também. entendeu? Exatamente. Entendeu? Você lavava, passava, cozinhava. Não se sinta culpada. E aí chega num ponto em que a gente precisa tirar de perto tudo aquilo que atrapalha você, porque você está vivendo no meio de uma nuvem e você não consegue enxergar a verdade. Ou você tem ele e você vive na sombra dele, Era sombra. ou você separa e vive na sombra de um casamento que não existe mais, ou você está vivendo em função dos filhos e você vive na sombra E a disso. gente precisa aproveitar que ela tá aqui, né? Que eu tenho muitas perguntas pra te fazer. Porque chega um determinado momento que as pessoas te vê, né? Tipo assim, não, esse relacionamento não é pra você, larga, entendeu? Só que depois, passado um tempo, essas pessoas, sabe os amigos de Jó? Ele faz habilidades, sabe? Eles começam a olhar pra você tá em pecado. Ele tá certo, começam a colocar essa pessoa que estava errada como certa e você como errada. Você passou por isso, por essa fase? E é uma fase, ela passa, né? Pelo seu Porque o peso da cultura É porque a do crença pecado dela é ainda essa. muito alto.
volta. A crença dela é que você tem que ficar casada. Porque às vezes ela você me vê vai ser- chorando. Minha mãe fala, mas você tem que voltar com o pai dele, porque esse menino tem traumas. Entendeu? Eu falo, mãe, e os traumas que ele vai viver se eu voltar? Exatamente. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, aí meu irmão fala, você é muito brava. Porque se você não fosse tão brava, ele fala, mulher tem que abaixar a cabeça, mulher tem que... Eu falo, não. Submissa. Eu falo, não, eu fiz tudo. Eu fui no extremo do extremo. Essa mulher que quase morreu, sabe, sai daqui senão você vai morrer. Você está reproduzindo a minha vida na sua boca. Entendeu? Mas a gente não valoriza o preço que Deus pagou. Verdade. com o Você se filho. lembra de uma passagem aonde Saul ia se tornar rei e Samuel, O segundo ano do reinado dele. que era o profeta, né? Chora assim. Ficava chorando Deus falou, e, para de chorar, senão eu vou negar você também. e ele dizia a Deus, mas dá uma segunda chance.